Por que nem todos provam do mesmo nível de fé? Porque nem todos estão dispostos a se sujeitar da mesma forma ao senhorio de Cristo Jesus. Quando nós falamos em senhorio de Jesus, é algo engraçado para mim, porque de qualquer forma, Ele é o Senhor, amém? Ou será que Jesus precisa da sua autorização para ser o Senhor? Ou será que Jesus precisa do seu aval e do seu voto para ser o Senhor? Ele é Senhor, Ele sempre foi o Senhor, Ele sempre será o Senhor, independente da sua opinião ou do seu próprio posicionamento. Ele é Senhor, você querendo ou não, amém, amados? Jesus é o Senhor de todas as coisas. É o mesmo que você virar para o teu pai e começar a gritar: você não é o meu pai, você não é o meu pai, você não é meu pai. Vai mudar a sua condição de filho? Como você fazia quando era pequeno e ficava nervoso? Você não é mais meu pai. Dali meia hora você percebia que nada mudou e você precisava dele ainda, ele continuava sendo seu pai. Ele é o Senhor, independente do que você acredite, Ele é o Senhor. Colossenses 1, 16 e 18 diz: nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis inclusive, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, é o princípio primogênito dentre os mortos. Então, a definição de Cristo é exatamente essa: Ele é o Senhor. Por que nós oramos Senhor Jesus? Porque os homens, crendo nesse senhorio ou não, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Tudo está sobre o seu comando, tudo está sobre o seu governo, tudo está sobre o seu domínio, nada foge à sua autoridade. Ele é o Senhor de todas as coisas, na terra, nos céus, no mar, de tudo que há, sejam coisas visíveis ou invisíveis. Ele é, Ele foi e Ele sempre será o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele não muda, e é por isso que nós estamos aqui em reverência a esse senhorio, para aprender com esse senhorio, para nós submetermos as nossas vidas a esse senhorio. Se você crê, aplauda Ele com força. Ele é santo, Ele é Deus, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor, aleluia, aleluia. Perceba o quão pouco da sua vida você controla. Você, por acaso, decidiu quando iria nascer? Decidiu onde iria nascer? Decidiu em que família deveria nascer? Ou quem seriam os seus pais? Você escolheu a cor da sua pele? A cor dos seus olhos? A cor do seu cabelo? Não, o máximo que você faz é uma chapinha e botar tinta nele. Mas Deus sabe o que está por baixo dessa tinta. Você pode enganar os seus irmãos, mas Deus escolheu a cor do seu cabelo. Amém? Você decidiu sobre a sua inteligência, seus dons, seus talentos. Você escolheu que tipo de forma física você teria, se você seria alto, se você seria baixo. Não! Em cada uma dessas áreas o seu voto não contou em absolutamente nada. Ele é o Senhor. Você, na verdade, segundo a Bíblia, controla uma pequena, mas importante parte da sua vida. Você controla especialmente a sua vontade. Soberania de Deus, amados, senhorio de Cristo, tem a ver com sua vontade, porque esse senhorio envolve entrega, esse senhorio envolve rendição. Jesus como Senhor de tudo,
não somente Jesus como Senhor de algumas áreas ou de algumas partes de você, Jesus como Senhor de tudo. E por que é tão difícil admitir esse senhorio? Se esse senhorio é o segredo, por que não é fácil se sujeitar a esse senhorio? Porque na maioria das vezes nós lutamos com Deus, porque na maioria das vezes nós preferimos tentar forçar a situação para que a nossa vontade prevaleça, porque é tão difícil admitir Jesus como Senhor. Em primeiro lugar, amados, porque a vontade dele pode ser diferente da sua, e normalmente ela o é. Por que tantos cristãos entram numa guerra de vontades com Deus? Porque na maioria das vezes a vontade de Deus é diferente da nossa. E o ponto aqui, igreja, é que o Senhor Jesus tem vontade, Jesus quer, Jesus deseja. E quando você faz dele o Senhor da sua vida, talvez ele te peça coisas que você não esteja disposto a fazer. Talvez ele exija de você coisas que você não esteja disposto a dar. É por isso que poucas pessoas têm Jesus não só como seu pastor, mas também como seu Senhor. Ou você acha que Abraão estava morrendo de vontade de consagrar Isaac num altar? Seu único filho. Estava louco de vontade, não esperava a hora. Não esperava a hora de ouvir Deus mandando ele consagrar, ele sacrificar o seu filho. Ou será que Moisés estava louco de vontade para confrontar o faraó? Era tudo que ele queria na vida. Voltar para o lugar de onde ele saiu fugido para confrontar aquele que tinha poder de tirar a sua vida. Era tudo que Moisés queria? Ou será que José tinha como sonho de consumo passar anos da sua vida na cadeia? Era tudo que ele queria. Ele sonhava: eu estou louco para ficar uns anos preso, estou louco para ficar uns anos na cadeia. Jonas, vai para Nínive. Era tudo que eu queria, pregar para um povo que vai cortar minha cabeça na minha primeira pregação. Por que o senhor não pediu uma coisa mais difícil? Tá tão fácil isso para mim. Ele desejou tanto Nínive que ele se dispôs a correr para um lugar contrário de Nínive. Normalmente, amados, Deus vai nos pedir coisas contrárias àquelas que nós queremos fazer. A nossa vontade será confrontada constantemente. Sabe o que é o Evangelho? Sabe o que é o seguir Jesus de verdade, de fato? É o negar-se a si mesmo. Repete comigo: negar-se a si mesmo. Sabe o que significa negar-se a si mesmo? É dizer não para si mesmo. É você aprender a dizer não para a sua própria vontade. É você dizer não quando a tua vontade for agradar a você mesmo e desagradar a Deus. Por que é tão difícil admitir Jesus como Senhor? Por que a maioria das pessoas consegue vê-lo como um pastor, como um ajudador? Porque a maioria das pessoas seguiu Jesus e seu ministério terreno, enquanto ele multiplicava pães e peixes, enquanto ele curava pessoas, enquanto ele fazia milagres. Mas a hora que ele começa a falar que essas pessoas tinham que comer do pão e tinham que beber do sangue, tinham que participar dos seus sofrimentos, a maioria ali desiste de segui-lo, como nos diz João 6, versículo 66. Por que é tão difícil admitir Jesus como Senhor? Porque nós sempre achamos que sabemos o que é melhor para nós. Sim ou não? Uma criança, amados, se deixada sozinha,
ela está vulnerável à sua capacidade de autodestruição. Se os pais rejeitam governar as suas crianças, eles podem perder, inclusive, a guarda das suas crianças. Quando essas crianças crescem, se transformam em adultos maduros, diga para o seu vizinho, como você, se esses adultos maduros são deixados à sua própria vontade, eles só têm, diferente daquelas crianças, uma capacidade de autodestruição muito maior. Amados, só os Estados Unidos possuem armamento suficiente para destruir cada ser humano na face da terra. É como se houvesse um container de dinamite para cada um dos seres humanos na face da terra. A nossa capacidade de autodestruição, a nossa capacidade de fazer maldades é ilimitada. Por que nós precisamos de poder legislativo, executivo, judiciário? Por que nós precisamos de leis? Por que nós precisamos de quem escreva essas leis? Por que nós precisamos de quem execute essas leis? De quem julgue essas leis? Porque a capacidade do ser humano de fazer coisa errada é infinita. O ser humano sem governo é capaz de coisas absurdas. Nós temos uma séria dificuldade de aceitar que Deus sabe o que é melhor para nós. Só que Ele se apresenta como um Deus que é Pai. E nós precisamos descansar num Deus que tem o melhor para nós e que quer o melhor para nós. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Deus tem o melhor e Ele quer o melhor. Por que é difícil para nós entendermos? Por que tantas lutas? Por que tanta ansiedade? Por que tanto medo? Por que tanto receio? Por que tanta assombração? Por que tanta falta de noites de sono? Por que tanta inquietação da alma? Porque o ser humano simplesmente não descansa no fato de que Deus tem o melhor para si. Quando é que isso acontece, amados? Quando é que é uma mudança na sua mentalidade? Quando é que é uma mudança no seu estado de espírito? Quando é que você consegue se sentir consolado, confortável, amado, protegido e seguro? Quando você se sujeita a esse senhorio. Agora, o que é reconhecer o senhorio de Jesus? A Bíblia diz, conforme Ele mesmo nos ensinou na sua oração modelo, Senhor, venha a nós o teu reino e se faça a tua vontade. Amém, amados? Repete isso comigo, pode ser? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Por que a maioria das pessoas não consegue se sujeitar ao senhorio de Jesus? Porque essa oração para elas nunca foi verdadeira, nunca passou de palavras liberadas ao vento. Senhor, venha a nós o teu reino e se faça a tua vontade. A maioria das pessoas hoje estão procurando edificar o seu próprio reino e fazer a sua própria vontade. Ele só se torna o Senhor da minha vida quando eu abandono a ideia de construir um reino para mim mesmo. Eu procuro pelo seu reino e eu não faço mais a minha vontade, mas eu busco a procurar a sua vontade. Diga glória a Deus forte por isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Salmos 23, 1, porque Ele é o meu Senhor, então Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, porque eu o fiz Senhor da minha vida, então Ele é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas amam a parte do versículo em que nada vai faltar, mas quantas pessoas entendem que esse é um resultado de transformar Jesus em Senhor das suas vidas, para que então possam ser pastoreados
pastoreadas por Ele, e aí nada venha a faltar a essas vidas. Diga para o seu vizinho: antes de ser o meu pastor, Ele é o meu Senhor, por isso nada me faltará. Agora, por que Jesus deseja ser o Senhor das nossas vidas? Porque Ele nos ama. E porque esse amor o leva a desejar se envolver. Quando você ama alguém, você não se envolve com esse alguém? Quando você ama de verdade, você não arregaça as mangas, você não faz o que tiver a seu alcance por esse alguém? Quando você ama de verdade, a tristeza daquela pessoa amada não é a sua, a alegria da pessoa que você ama não é a sua, como é que você espera que o teu Deus que te ama, que Jesus que te ama, te veja de forma diferente? Ele te ama e Ele quer se envolver em sua vida. Imagine você como pai, você está num helicóptero, e você está vendo seu filho lá embaixo numa estrada, é uma estrada sinuosa, é uma serra, ela é cheia de curvas perigosas, e você vê o seu filho tentando ultrapassar uma carreta de qualquer jeito, só que toda vez que ele sai, tem um carro vindo na direção contrária, toda vez que ele sai, vem uma curva perigosa, mas você está lá de cima, olhando toda a pista, conhecendo toda aquela extensão, você sabe exatamente qual é a hora certa de ultrapassar e qual é a hora em que esse filho precisa tirar o pé do acelerador. Como pai, você interviria ou não? Como pai, a sua vontade seria fazer parte da vida do seu filho, dirigir o seu filho, ajudar o seu filho ali, ou deixar ele fazer do jeito dele, correndo o risco de se arrebentar? O pai de verdade, o pai que ama, se envolve. Então entenda e grave no seu coração, Ele projetou a pista, Ele projetou o carro, Ele sabe a hora certa de brecar, Ele sabe a hora certa de acelerar, Ele sabe o que é melhor para você. Por isso essa vontade divina de estabelecer comunhão, de estabelecer comunicação, de fazer contato com os seus filhos, para que esses sejam por eles dirigidos, esses recebam dele o melhor, esses recebam dele conselho, esses recebam dele orientação. Deus não criou seus filhos para se esborracharem na estrada dessa vida. Ele não se alegra em ver ninguém sofrendo, Ele não se alegra em ver ninguém perdendo, Ele não se alegra em ver ninguém tendo prejuízo. Deus nos chamou para nos guiar, para nos orientar, e isso só acontece quando Ele é o Senhor das nossas vidas. Aplauda Ele forte, pois Ele é santo, pois Ele é Deus, pois Ele é Deus. Aleluia!